Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de julho de 2022. Começamos a edição de hoje falando sobre uma campanha de larga escala que tinha como alvo o produto de voz sobre IP da Elasticx. O Elasticx é um software de código aberto usado para unificar a comunicação telefônica, servindo como base para outros produtos de telefonia bastante usados, como o Digium e o FreePBX. O ataque se dá por meio de uma vulnerabilidade catalogada como CVE 2021-45461, a qual permite a execução remota de código no produto. Essa falha foi documentada, classificada como crítica e corrigida em dezembro do ano passado, e ataques com exploits para ela já haviam sido documentados naquela época, situação que nada mudou segundo um relatório da Palo Alto Networks publicado na última sexta-feira. O documento indica que de dezembro de 2021 a março desse ano foram documentadas mais de 500 mil amostras de malware ligadas a essa campanha. Isso indica uma dedicação profissional em atualizar e melhorar a ameaça. O objetivo dos adversários nesse ataque é o de instalar backdoors nos servidores. E pesquisadores do New Jersey Institute of Technology publicaram uma prévia de uma nova tática a qual pode quebrar o anonimato de usuários ao usar o navegador. A técnica se baseia em um ataque de side channel no cache da CPU e permite contornar o mecanismo de isolamento e de defesa de navegadores, tornando possível identificar o usuário por meio de outros serviços nos quais o usuário possa estar logado. O método funciona inclusive no navegador Tor. Ataques de side channel são sempre muito interessantes, pois eles consistem em extrair informação por meio da observação do funcionamento de uma coisa e não pela intervenção direta com ela. Fazendo uma analogia, você estaria conduzindo um ataque de side channel se, por exemplo, usasse um telescópio e o conhecimento de leitura labial para capturar uma informação falada de uma pessoa ao invés de persuadi-la a dizer isso para você. Nesse caso, os pesquisadores observaram o cache da CPU e de lá extraíram a informação que precisavam para quebrar o anonimato dos usuários. Mais detalhes sobre o funcionamento do ataque serão divulgados na Usenix Security Symposium, um evento que um dia ainda terei condições de ir e que nessa edição vai acontecer em Boston entre os dias 10 e 12 de agosto. E pesquisadores da K7 identificaram o uso do Vidar Stealer em campanhas com o ransomware Stop Deja Vu. O Vidar é desenvolvido em C++ e foi identificado pela primeira vez em 2018. Segundo os pesquisadores, a cadeia de infecção do ransomware começa com a modificação das permissões do sistema para que a vítima não consiga deletar o executável malicioso. Após a manipulação das diretrizes, o malware garante sua persistência inserindo chaves no registro para ser executado como um serviço chamado syshelper. A ameaça também checa a localização da vítima com o objetivo de garantir que seu computador não esteja em qualquer um dos países que fazem parte da comunidade dos Estados Independentes, ou seja, que não sejam países dentro da zona de influência da Rússia. Se o computador da vítima estiver em um desses países, a ameaça interrompe a infecção. Caso contrário, o processo segue e assim o Vidar Stealer é instalado, permitindo o roubo de credenciais do sistema, do histórico do navegador, de cookies e carteiras de criptomoedas. Na sequência, é feito o download do ransomware que criptografa os arquivos e se comunica com o servidor de comando e controle do adversário. E o Citizen Lab publicou um relatório nesse domingo documentando uma grande campanha de espionagem contra acadêmicos e ativistas pró-democracia na Tailândia. A investigação foi feita em parceria com as organizações não governamentais locais iLaw e Digital Reach, que identificaram que pelo menos 30 indivíduos foram infectados pelo spyware Pegasus entre outubro de 2020 e novembro de 2021. Nos ataques foram usados exploits para vulnerabilidades do tipo Zero Click em dispositivos Apple, tais como a Kismet e a Forced Entry, ambas com correções disponíveis. Parte dos ataques envolvidos nessa campanha também foi validada em outra investigação forense conduzida pela Anistia Internacional. E a gente encerra essa edição fazendo eco por uma matéria da MIT Technology Review sobre um livro de uma escritora chinesa que usa o pseudônimo MeToo, o qual foi censurado na plataforma de edição de texto WPS, uma espécie de Google Docs chinês. A obra, que continha aproximadamente 1 milhão de palavras, estava quase terminada até o momento que o WPS exibiu uma mensagem dizendo que a escritora não podia mais acessar o documento, pois ele continha palavras ilegais, fazendo com que MeToo
perdesse todo o seu trabalho. A reportagem da MIT Technology Review chama atenção para os problemas da vigilância e da censura automatizada na China. Sobre esse aspecto, gostaria de complementar indicando um outro estudo do Citizen Lab em que pesquisadores testaram esses mecanismos automáticos de censura, sobretudo na troca de imagens pelo aplicativo WeChat. Links aqui na descrição. E é isso por hoje, mas antes de me despedir, eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal do Comitê Gestor da Internet no Brasil e ao NIC-BR, que me convidaram para dar uma aula na última edição do curso intensivo da Escola de Governança da Internet. Sou imensamente grato a vocês, às alunas e alunos e, sobretudo, a Lívia Sobota, do Ministério das Relações Exteriores, que dividiu a aula comigo. Foi uma semana transformadora para mim, que agora olho para a cibersegurança em um âmbito muito maior, o qual precisa compreender toda a diversidade e necessidades do povo brasileiro. De novo, muito obrigado, agradeço por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.